Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Mais de 3.000 unidades de saúde foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Na cidade de Rio Grande, na região da Lagoa dos Patos, a capacidade de atendimento foi reduzida em 70%. A chuva forte que voltou a cair no sul gaúcho fez moradores montarem barricadas com sacos de areia nas portas dos comércios. Todos os dias a água sobe, baixa e a gente está na expectativa, né? Que agora venha uma água mais alta, né? O mercado municipal de Rio Grande está cercado pela água. Adriana conseguiu reabrir o restaurante hoje, mas a preocupação continua. Previsão de nova cheia, por isso que estamos tudo improvisado. Muitas coisas a gente botou por acima, em outros estabelecimentos que estão vazios, para a gente poder se manter, né? E o público sumiu também? Sumiu também. Hoje nós vendemos uns 3 ou 4 cafezinhos, foi muito. Quanto mais próximo da lagoa, maior a inundação. Nesse bairro aqui, muitas casas precisaram ser abandonadas. Em toda a cidade de Rio Grande, mais de 630 pessoas estão vivendo em abrigos. A enchente cobriu as ruas ao redor do hospital universitário. Uma passarela foi erguida para a remoção de pacientes. 97 pessoas já precisaram ser retiradas do local. Uma redução de 70% da nossa capacidade hospitalar, que nos obrigou a fazer todo um remanejo de pacientes para a região e para fora da região. Com as cheias da lagoa, houve uma diminuição nas vagas em hospitais e também no atendimento na rede pública de saúde aqui de Rio Grande. Por isso, esse navio da Marinha, equipado com um hospital de campanha, passou a atender principalmente aquela população que está vivendo em abrigos. Em um dia, foram mais de 700 atendimentos. Pacientes que têm um baixo nível de complexidade, que nós conseguimos atender, suprir essa demanda e devolver para a prefeitura o paciente atendido para que ela possa dar seguimento na unidade dela. Em Pelotas, 10 postos de saúde estão fechados e os atendimentos foram remanejados. Todas as unidades de saúde, com exceção daqueles postos, daquelas UBSs, estão funcionando para que a gente consiga atender a população no momento que ela mais precisa. De acordo com a Fiocruz, mais de 3.000 estabelecimentos de saúde no estado foram atingidos pelas cheias, entre hospitais, postos, farmácias e clínicas. Dona Leonida só conseguiu se consultar no Hospital da Marinha, em Rio Grande. É muito importante. Importante sim. E olha, e não era só para mim, teria que ter muito mais pessoas para aproveitar a oportunidade e consultar, né? E veja também. Nossos repórteres acompanham o resgate de um bebê de uma cidade isolada no Rio Grande do Sul. E o trabalho de voluntários para levar ajuda aos moradores de charqueadas. Justiça da Turquia inocenta casal brasileiro preso por tráfico de drogas. Comissão da Câmara aprova o projeto que prevê remuneração do conteúdo jornalístico publicado pelas plataformas digitais. Na Bahia, moradores escapam sem ferimentos de casa que desabou. Motorista do carro de luxo que atingiu mototaxista nega que apostava corrida. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Mais da metade dos roubos registrados no estado de São Paulo acontecem na capital. E na maioria dos casos, as abordagens ocorrem na rua. Para as vítimas, restam o prejuízo financeiro e o trauma causado pela violência. Zona Sul de São Paulo. Uma estudante é rendida por motociclistas. Ela tenta evitar o assalto, mas não consegue. Os criminosos fogem levando a mochila e o celular da vítima. Zona Leste da cidade. Ladrões armados chegam em 3 motos e fogem com celulares e objetos pessoais de um casal. O Rodrigo era motorista de aplicativo e também entrou na mira de assaltantes. Ele foi rendido por criminosos que fingiram ser passageiros e, por causa da violência, trocou de profissão. Eu estava dirigindo, o que estava do meu lado, na frente no passageiro, colocou a arma no meu pescoço
e acabaram anunciando um assalto. Entrega o dinheiro, entrega tudo, perdeu, você vai morrer. A família da Aparecida é outra vítima de assalto. A filha dela foi roubada na porta de casa. Estava aí na frente, aí o cara de moto chegou e falou para ela, dá o celular. Ela falou não, ele meteu a mão no celular e levou embora. Um levantamento da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostra que no primeiro trimestre de 2024 foram registrados mais de 58 mil roubos em todo o estado. Mais da metade na capital. Sai. Os dados da Secretaria da Segurança Pública mostram ainda que mais de 88% dos roubos aconteceram em vias públicas, o que facilita tanto a abordagem quanto a fuga dos assaltantes. São ações rápidas, que duram de 10 a 15 segundos em média. Especialistas dizem que, havendo reação, o tempo do roubo aumenta e também o risco de morte. Os profissionais de segurança pública têm preparação para a ação. Estando preparados para agir, eles conseguem ter uma reação adequada porque eles se antecipam ao criminoso. Eles são o fator surpresa. Já a vítima não tem essa condição. A vítima desprevenida, desatenta, aquela que está entrando e saindo de casa, embarcando e desembarcando do veículo, usando o celular, ela está desatenta e está numa condição que favorece o criminoso. A gente sempre continua com medo. Em cada esquina, em cada lugar, a gente sempre pensa que ainda vai acontecer alguma coisa. As investigações do suposto sequestro de Anique Erdi ganharam mais um capítulo nesta quarta-feira. A polícia descobriu que o próprio sequestrador orientou o marido dela como fazer o pagamento do resgate. Foram rastreadas 40 transferências para contas no Brasil e até no Paraguai. O complexo educacional que deu origem a essa universidade, na zona oeste do Rio, foi vendido em 2021. O dinheiro faz parte do patrimônio da família de Anique de Almeida Erdi, que está desaparecida há quase 3 meses. A advogada, casada com o herdeiro da fortuna Benjamin Erdi, de 78 anos, foi vista pela última vez em 29 de fevereiro, quando saiu de um shopping em Petrópolis. 4 pessoas foram presas suspeitas de terem sequestrado Anique. Entre elas, Lourival Correia Neto Fadiga, amigo íntimo da família e que a polícia suspeita ser amante da milionária. Ele tinha se oferecido para negociar com os sequestradores. Ele dizia que para o senhor Benjamin depositar em contas, diversas contas de Foz do Iguaçu ou fora no Paraguai, pulverizadas de doleiros, dizendo que ali ele adquiriu os dólares que estavam sendo pedidos para o sequestrador. Mas, na verdade, ele estava adquirindo bens com os valores e pulverizando esse montante. A polícia suspeita que Lourival convenceu Anique a participar do falso sequestro, mas após receber o resgate de R$4.600.000, teria matado a mulher. O plano teve a adesão ainda de Rebeca Azevedo dos Santos, que também tinha um relacionamento amoroso com Lourival. Ela e 2 filhos dele estão presos. No relatório da Polícia Civil constam 40 depósitos bancários do marido de Anique para pagar parte do resgate da vítima. O dinheiro foi endereçado a 31 destinatários, entre pessoas físicas e empresas distribuídas em 5 estados do país e até do Paraguai. Os indícios apontam que as empresas beneficiadas pelos depósitos eram de fachada e usadas apenas para lavar o dinheiro de origem ilícita. Segundo esse especialista em direito penal, essa é uma prática comum adotada por criminosos. Através do dinheiro desse crime, dessa extorsão, desse sequestro, você transfere para uma empresa que, em tese, ela é registrada, teria uma atividade ilícita e sai dessa empresa, esse valor, o dinheiro limpo, o dinheiro se torna um dinheiro lícito. O Jornal da Record acompanhou um grupo de voluntários que levou ajuda à pequena cidade de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Com as estradas ainda cobertas por lama, foi preciso usar caminhonetes para chegar ao local.
As doações chegam nesta base improvisada na região metropolitana de Porto Alegre. Todo o material vai ser distribuído por voluntários. Eles seguem em comboio com caminhonetes e caminhões para chegar a locais onde a água baixou. A gente sempre sabe a hora que sai. A hora que volta a gente não sabe, mas a gente volta. Nós estamos agora em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. A gente acabou de receber um pedido de ajuda para uma comunidade próxima a Guaíba, a mais ou menos 40 minutos daqui. E é para lá que a gente vai agora. O grupo segue por ruas e avenidas da capital, passa pelo corredor humanitário e segue pela BR-290. As condições das estradas ainda são ruins. Neste ponto, precisamos deixar o asfalto. O comboio parou agora porque a estrada daqui para frente ela não está tão boa, está cheia de buracos e até lama. Por isso os caminhões não conseguem passar. A carga, então, é repassada dos caminhões para as caminhonetes, que com tração nas 4 rodas conseguem superar os obstáculos. No caminho até charqueadas, muita lama e destruição. Aqui o nível da água chegou a quase 3 metros. Os moradores aparecem para ajudar. Toda a comunidade ajuda a descarregar as caminhonetes. Os donativos vão sendo passados de mão em mão até chegar a essa casa. Um galpão improvisado pelos moradores para receber todas essas doações. O que mais chegou hoje aqui foi água potável e que era justamente o que mais os moradores estavam precisando. As casas dessa região da cidade não têm água encanada. A maioria é abastecida por poços artesianos, que foram contaminados pela cheia dos rios. Essa é uma esperança que acho que a comunidade toda estava esperando. Comida, água, cobertor e não dormir mais no chão. São 350 famílias que ficaram isoladas por quase 20 dias. Enquanto um grupo descarrega os mantimentos, outro percorre as ruas até chegar às casas mais afastadas. No caminho, facões e machados são usados para liberar a passagem dos carros. O acesso ainda é muito difícil. Os voluntários vão de casa em casa com donativos. O seu Luiz já não tinha mais nada na despensa. Agora tá feia a coisa. Nós somos gaúchos, nós não podemos desistir, né? A tranco e barranco vamos embora. Nesse grupo são 25 voluntários. Assim como todos aqui, o Jason também deixou a rotina e veio ajudar. Já são mais de 20 dias fora de casa em Caxias do Sul. Até mesmo no dia em que a filha completa 4 anos. Tô longe, sei que eu não tô presente, mas eu quero que ela consiga ver. Manda os parabéns. Parabéns, nego. Parabéns. Daqui um pouco vai estar aí, depois da reportagem vai estar chegando, se der certo. A campanha SOS Chuvas Rio Grande do Sul da Universal superou a marca de 300 toneladas de alimentos arrecadados para as vítimas das enchentes. Saiu hoje de Curitiba a 5ª carreta enviada pelos voluntários do Unisocial no Paraná com donativos para as vítimas das enchentes. Dessa vez, o destino será São Leopoldo. Até agora, a campanha SOS Chuvas no Rio Grande do Sul já arrecadou 302 toneladas de alimentos, mais de 900 mil garrafas de água mineral e quase 59 mil cobertores, além de medicamentos, produtos de limpeza e calçados. Você também pode ajudar com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias atingidas pelas enchentes. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 1000, ao contrário, 38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. Vamos saber então com a Lidiane Sayuri como é que vai ficar o tempo para os próximos dias para o Rio Grande do Sul? Oi, Lid, boa noite. Vem chuva, amiga? Bastante chuva sobre todo o estado até sexta-feira, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos. Para vocês terem ideia da quantidade de água, a média de chuva esperada para o mês inteiro sobre os municípios é de aproximadamente 120 milímetros. Até sexta-feira, ou seja, em 2 dias, as regiões de Gramado, da Grande Porto Alegre e de Santa Maria devem receber até 100 milímetros. Em Pelotas, o volume pode passar dos 180 milímetros. Na capital gaúcha, quinta-feira de temporais, com 23 graus. Na sexta, a chuva forte segue e faz até 19. Fim de semana com tempo firme e gelado. As máximas não passam dos 16 graus.
Por falar em gelado, vem aí a primeira onda de frio do ano. A chegada de uma frente fria vai derrubar as temperaturas nos estados do centro-sul do país. Na região sul, tem chance de geada e até de neve entre sexta e domingo. O ar polar deve atingir os estados do Acre e de Rondônia, provocando friagem. Neste momento, as nuvens carregadas estão sobre o interior do Rio Grande do Sul. Amanhã, a frente fria e uma circulação de ventos formam nuvens de tempestades no interior de Mato Grosso do Sul e sobre toda a região sul. Nesta grande mancha clara do mapa, quinta ensolarada e quente. À tarde faz até 27 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, em Macapá e em Rio Branco, até 32. Em Brasília e no Recife, máxima de 29. A capital paulista vai amanhecer com neblina. À tarde esquenta e faz até 30 graus. Na sexta faz 31 com chuva isolada no fim do dia. No sábado a temperatura cai e chove forte a qualquer hora. Domingo, de temporais. E máxima de apenas 16 graus. Cris, Celso. Valeu, Lidi. Até amanhã, Lidi. Ainda hoje, os gaúchos estão preocupados com a contaminação das águas das enchentes. Estudo apontou presença de bactérias. Polícia investiga a perseguição que terminou com 4 mortos no Rio de Janeiro. 2 deles eram policiais militares. Israel condena a decisão de países europeus de reconhecer a Palestina como Estado. O governo de Israel divulgou um vídeo que mostra militares que foram sequestradas pelos terroristas do Hamas. As 5 integrantes do exército israelense aparecem feridas e sob ameaça de armas. Elas estão em poder dos terroristas desde o início do conflito, em outubro do ano passado. Israel confirmou a identidade das militares. Todas trabalhavam na fronteira com a faixa de Gaza. No total, 128 pessoas são mantidas reféns no território palestino. Os militares israelenses prosseguem com as operações em Gaza em busca dos sequestrados. Hoje, em Rafah, foram registrados intensos bombardeios. Neste vídeo, integrantes do Hamas são atingidos por drones. Os militares israelenses também localizaram lançadores de foguetes em uma área na fronteira entre Gaza e Egito, prontos para serem disparados. O primeiro-ministro de Israel reafirmou que o principal objetivo da operação é derrotar o grupo terrorista Hamas e que o país não pretende permanecer na faixa de Gaza após a guerra. Segundo Benjamin Netanyahu, a reconstrução da área, se possível, pode ser feita pelos países árabes, com a ajuda da comunidade internacional. No Irã, o líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, participou do funeral do presidente Ebrahim Raisi e das outras vítimas da queda de um helicóptero no último domingo. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, e o chefe do grupo terrorista Hezbollah também estavam no evento. O enterro está programado para esta quinta-feira. Um brasileiro, que também tem nacionalidade palestina, ficou ferido durante um bombardeio na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. É o primeiro caso desde o início do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. De acordo com a representação do Brasil na Palestina, Muntasser Youssef, de 45 anos, teve ferimentos nas pernas sem gravidade. O governo de Israel condenou a decisão de países europeus de reconhecer a Palestina como Estado. A reação de Israel veio logo depois da Noruega e da Irlanda anunciarem a decisão. O ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, pediu o retorno imediato dos embaixadores israelenses nos 2 países. A Espanha afirmou que também vai reconhecer o Estado palestino. E Israel prometeu a mesma resposta diplomática. Quem apoia a Palestina apoia o Hamas, afirmou o chanceler, que também convocou os embaixadores europeus em Israel em retaliação. Katz disse ainda que os diplomatas vão assistir a imagens do massacre promovido pelo Hamas. Já o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chamou a Palestina de Estado terrorista e disse que o reconhecimento é uma recompensa pelo massacre de 7 de outubro. Os 3 países europeus alegam que a decisão é a única maneira de estabelecer a paz na região.
Noruega, Irlanda e Espanha se juntam à Islândia e Suécia numa minoria que defende o reconhecimento do Estado palestino. Uma decisão que não tem o apoio de integrantes do G7, o grupo de países mais desenvolvidos do mundo. A maior parte das nações acredita que a questão deve ser negociada a longo prazo entre os envolvidos. A Casa Branca declarou que o presidente Joe Biden acredita que a solução precisa partir de Israel e da Palestina. Na prática, a movimentação dos países europeus não deve alterar o status da Palestina. Isso porque o reconhecimento precisaria ser aprovado no Conselho de Segurança das Nações Unidas. No mês passado, os Estados Unidos vetaram a proposta. O Brasil e mais 142 nações reconhecem o Estado palestino. Veja a seguir, na Turquia, casal com nacionalidade brasileira é inocentado por suspeita de tráfico internacional de drogas. Militares da Força Aérea resgatam bebê recém-nascido em cidade isolada do Rio Grande do Sul. Se apresentou hoje à polícia o motorista que atropelou moto, feriu 2 pessoas e fugiu sem prestar socorro. O motorista do carro de luxo que atingiu um mototaxista na região metropolitana de São Paulo se apresentou hoje à polícia. Ele confirmou que dirigia em alta velocidade, mas negou que participava de um racha. O empresário Carlos André Pedroni chegou à delegacia de Barueri no início da tarde. Agora eu vou dar o esclarecimento para as autoridades e após a saída eu falo com vocês. Era ele quem estava ao volante do carro de luxo que na segunda-feira à noite atingiu uma moto de aplicativo nesta avenida de Alphaville, bairro nobre da cidade. Testemunhas disseram que ele e um outro carro apostavam corrida. Arlisson Correia, que pilotava a moto, teve sangramento no crânio e segue no hospital à espera de um especialista decidir se ele será submetido a uma cirurgia. Maria Graciete da Silva teve a perna amputada no impacto. O estado de saúde é considerado estável. O Jornal da Record teve acesso a vídeos do dia do acidente. A câmera mostra o momento em que Maria Graciete sobe na moto, que sai devagar. Segundos depois, 2 carros passam em alta velocidade. Este outro vídeo, gravado depois do acidente, mostra o empresário estacionando o carro. Carlos André sai do veículo e olha para a lataria. A namorada sai em seguida e também olha para o mesmo local. Em outros vídeos, o empresário Carlos André e a namorada chegam a um prédio e entram no elevador. Eles não prestaram socorro às vítimas. O motorista do outro carro, que estaria participando da corrida, também foi identificado. O dentista Roberto Gomes Vioto, conhecido por atender pessoas famosas, esteve ontem na delegacia para prestar depoimento. Ele disse que não participou de racha, não conhece o outro motorista e que só soube do acidente na manhã seguinte. O depoimento de Carlos André Pedroni durou aproximadamente 3 horas. Na saída, ele deu uma breve declaração aos jornalistas. Negou que estivesse apostando corrida com outro carro e disse por que não parou para socorrer o motociclista e a garupa depois do acidente. Foi um acidente onde, surpreendentemente, eu não vi onde foi o impacto e por conta de um histórico recente de eu ter sido vítima de um sequestro, eu cheguei a parar o carro, mas a reação foi sair do local. Não nos convence, até porque não existe nenhum registro desse suposto sequestro que ele sofreu anteriormente. Eu acho que é o papel dele se negar, enfim. E o nosso papel é o contrário, a gente vai provar, né, trabalhar para provar o contrário. Ele será indiciado por hora pela lesão corporal gravíssima, fuga do local do acidente, omissão de socorro, tá? E na sequência resta aí a questão de aferir a questão do racha. Uma perseguição no Rio de Janeiro terminou com 4 mortos, incluindo 2 policiais militares. Os agentes percorreram 27 quilômetros atrás de suspeitos que furaram uma blitz. O carro usado na fuga e uma viatura da Polícia Militar ficaram completamente destruídos. O acidente aconteceu nesta curva, na saída do túnel Rebouças, que liga o centro à zona sul da cidade. Partes da lataria foram parar em outra pista. Era o fim de uma perseguição de 27 quilômetros de distância. Segundo a Polícia Militar, PMs tentaram abordar o carro ainda na Baixada Fluminense. Mas o motorista não parou e fugiu em alta velocidade. Uma das equipes que estavam no local iniciou a perseguição na linha vermelha, uma das principais vias expressas do Rio.
Os veículos passaram pela Zona Norte e região central da capital e só pararam no Jardim Botânico, na Zona Sul. Os 2 homens que fugiram e 2 policiais morreram na hora. Com um abraço e silêncio, companheiros de farda lamentaram a morte dos PMs. O soldado Bruno Paulo da Silva, de 38 anos, deixa 2 filhos. E o soldado Bruno William Batista de Souza Ribeiro, de 30, deixa a esposa e um filho. Agentes da Polícia Civil realizaram uma perícia no local. No veículo usado na fuga foi encontrada uma perfuração de tiro. A polícia acredita que a fuga aconteceu porque pelo menos um dos ocupantes do veículo estava sendo procurado. No local do acidente, os investigadores encontraram um documento de outra pessoa, que podia estar sendo usado pela dupla. Tiago Henrique Medeiro Figueiredo respondia por homicídio e evasão do sistema prisional. Diego Ferreira Amaral também já chegou a ser preso por homicídio, mas respondia em liberdade. O veículo usado na fuga era de Minas Gerais e não consta como roubado ou furtado. Na Turquia, o casal líbio que tem nacionalidade brasileira foi inocentado da suspeita de tráfico de drogas. Eles ficaram presos por 5 meses. A justiça turca entendeu que os 2 foram vítimas de uma quadrilha que troca as etiquetas das malas para despachar drogas. Ahmed Hassan e Malak Hassan estavam presos desde novembro do ano passado. Eles são líbios e também têm cidadania brasileira. No dia 22 de outubro de 2022, o casal embarcou com os 2 filhos de São Paulo para a Turquia e de lá seguiriam de mudança para a Líbia. 5 dias depois, 2 malas despachadas no aeroporto de Guarulhos em nome de Malak foram apreendidas em Istambul com 43 quilos de cocaína. Ahmed e Malak só descobriram a acusação 7 meses depois, quando ele viajou a trabalho para a Turquia. Eles foram convocados para uma audiência e presos. A advogada do casal conta que 3 policiais da alfândega que trabalham no Aeroporto Internacional de Istambul foram ouvidos nas audiências e não apresentaram provas que ligassem o casal às malas. Esses policiais nunca viram o Ahmed ou a Malak no aeroporto, que eles nunca foram até a polícia ou até os achados e perdidos do aeroporto solicitando por qualquer bagagem que estivesse faltando. Então, eles reforçaram, sim, a questão da inocência do casal. O casal foi solto há pouco mais de um mês, mas estava proibido de sair da Turquia porque o Ministério Público queria colher mais provas. Nesse período, parentes levaram os filhos de Ahmed e Malak para a Turquia. Ontem, o casal passou pela 2ª audiência e foi inocentado. A Justiça da Turquia entendeu que o casal foi vítima de uma quadrilha que troca etiquetas de malas nos aeroportos para despachar drogas. Segundo a defesa de Ahmed e Malak, os 2 estão muito abalados por terem ficado tanto tempo longe um do outro e dos filhos. Foram 141 dias de prisão injusta na Turquia por um crime que eles não cometeram. Passaram por diversos episódios depressivos e de grande ansiedade enquanto eles estavam na cadeia. No mês passado, 4 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, suspeitas de fazer parte desse tipo de esquema. No ano passado, as brasileiras Kátina Baia e Jeane Paolini foram vítimas dessas quadrilhas. Elas ficaram 38 dias presas na Alemanha até serem inocentadas da suspeita de tráfico de drogas. Agora, Ahmed e Malak poderão retornar para a Líbia. Ele agradeceu a ajuda que recebeu. Agradecemos aos brasileiros pelo apoio durante os tempos difíceis. O presidente Lula sancionou hoje a lei que prorroga o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos até 2026. O programa se transformou em uma queda de braço entre o Congresso e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não queria a extensão da medida. Executivo e Legislativo acertaram um acordo para retirar do projeto 14 setores que seriam beneficiados pela isenção de 4 tributos federais.
Com a medida, o governo vai deixar de arrecadar 15 bilhões de reais até o final de 2026. O ministro Fernando Haddad não participou do evento aqui no Palácio do Planalto. Ele e a equipe econômica estão focados nos ajustes do plano de socorro às grandes empresas do Rio Grande do Sul. O objetivo principal é evitar demissões em massa. Haddad deve levar a proposta amanhã ao presidente Lula. Outra medida em estudo é a apresentação de uma medida provisória que promete aliviar as contas de energia elétrica das famílias gaúchas. Hoje, mais de 50 especialistas em redes subterrâneas de energia embarcaram na base aérea de Brasília rumo ao Rio Grande do Sul para ajudar na reconstrução do setor. Nós tivemos mais de R$1 bilhão de danos, média, baixa e alta tensão, porque foram mais de 40 ativos de alta tensão também avariados. Mais cedo, o presidente Lula se encontrou com 8 novos embaixadores que vão atuar no Brasil. O ex-jogador Petkovic, ídolo do Flamengo, acompanhou a comitiva da Sérvia. A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou hoje o projeto de lei que prevê a remuneração de conteúdo jornalístico publicado e compartilhado em plataformas digitais. O objetivo do projeto é estimular a pluralidade e diversidade de conteúdo, assegurar medidas de proteção ao jornalismo profissional e combater as fake news. O relator do texto, o deputado federal Gervásio Maia, afirmou que empresas como Google, YouTube e Facebook usam produções jornalísticas para lucrar e que esse dinheiro não é revertido para quem investe na produção e apuração das notícias. O projeto ele é pontual. Trata dessa relação comercial que deve haver entre quem produziu, quem investiu para produzir determinada notícia, determinada matéria e quem está faturando, ou seja, ganhando dinheiro com essas matérias que foram produzidas por outra empresa, a empresa de jornalismo. Então vai impor as duas partes que sentem e firmem um acordo comercial para que aquilo que a empresa, a plataforma na internet faturar em relação àquela notícia que foi produzida pela empresa de jornalismo, haja uma remuneração. Agora, o projeto de lei segue para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se for aprovado sem nenhum pedido de recurso, o texto será encaminhado direto para votação no Senado Federal. O presidente da Comissão de Comunicação, deputado Silas Câmara, defendeu que a aprovação desse projeto vai trazer equilíbrio entre os setores. Valoriza a imprensa, valoriza todo o setor de radiodifusão no Brasil, mas principalmente os profissionais de jornalismo. A lei estabelece essa relação de justiça entre quem produz, quem faz boas matérias jornalísticas, quem utiliza sem pagar e com ela ainda ganha dinheiro através do seu auto público nas mídias sociais. O YouTube declarou em nota que não vai comentar. As outras empresas de tecnologia foram procuradas, mas não responderam ao nosso contato. O caso do adolescente que matou a família em São Paulo é um dos destaques do Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular entra no caso do garoto de 16 anos que matou a família por ser proibido de usar o celular. Mas quem é esse garoto que cometeu um crime tão brutal e foi à padaria? O repórter César Galvão traça em detalhes o perfil do adolescente com imagens reveladoras. O passo a passo de um crime que chocou o país essa semana. O que a polícia ainda precisa descobrir? Todas as respostas no Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo. A seguir, casa desaba em Morro de Salvador depois da chuva. E veja também, tornados atingem o estado americano de Iowa e provocam destruição. Senador Sérgio Moro diz que manutenção do mandato dele pelo TSE reconhece os votos de quase 2 milhões de eleitores. O senador Sérgio Moro disse hoje que a manutenção do mandato dele pelo Tribunal Superior Eleitoral reconhece o voto de quase 2 milhões de eleitores. O TSE rejeitou o pedido de cassação do parlamentar feito por partidos concorrentes.
A decisão foi unânime. Para os 7 ministros do TSE, não há provas suficientes de que o senador Sérgio Moro cometeu abuso de poder econômico na eleição de 2022. Moro foi acusado de praticar gastos excessivos durante a pré-campanha. O PL e os partidos que compõem a Federação Brasil Esperança, PT, PCdoB e PV, também pediram a cassação do mandato do senador por Caixa 2 e suposto abuso no uso dos meios de comunicação. Em abril, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já havia absolvido Moro, também por não encontrar provas suficientes contra o parlamentar. O resultado do julgamento é avaliado por integrantes do TSE como técnico, mas também houve um ingrediente político. O presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, foi alertado por senadores que uma eventual cassação de Sérgio Moro poderia desencadear uma nova crise institucional entre o judiciário e o legislativo. De saída do cargo, Moraes costurou uma decisão para manter a estabilidade entre os poderes, depois de uma conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Fontes ligadas ao PT e PL afirmam que os partidos não devem recorrer ao TSE, nem ao Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao Jornal da Record, o senador Sérgio Moro comemorou o resultado. É um reconhecimento do voto de quase 2 milhões de paranaenses. A votação de 7-0, que é uma votação expressiva, demonstrou que aquelas ações não tinham nenhuma causa, nenhuma razão de ser, e era apenas uma tentativa de virada de jogo com desrespeito à soberania popular. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, reafirmou hoje que as chamadas Big Techs precisam de regulamentação. A declaração foi feita durante seminário sobre inteligência artificial e eleições promovido pelo TSE. Para Alexandre de Moraes, as grandes empresas do setor de tecnologia foram usadas nos últimos anos para potencializar discursos contra a democracia. Ele defendeu a regulamentação e disse que o atual cenário é de descontrole absoluto. Não é possível que um único setor queira ser o único na história da humanidade a não ser regulamentado. Com um discurso opaco, falho, de que são meros repositórios, meros depósitos de livre manifestação das pessoas. Não são meros repositórios. São empresas que, dentro do capitalismo, querem lucrar. Não há nenhum problema em relação a isso. Nenhum. Mas têm que ser regulamentadas. O primeiro-ministro britânico anunciou hoje a antecipação das eleições legislativas para 4 de julho. Rishi Sunak também pediu a dissolução do parlamento, que já foi autorizado pelo rei Charles III. Pelo calendário, as eleições poderiam ser convocadas até janeiro do ano que vem. Sunak, que assumiu o cargo em 2022, não revelou se vai se candidatar de novo. Se ele desistir ou não for reeleito, o Reino Unido poderá ter o 4º primeiro-ministro em um período de 2 anos. Ao menos 26 tornados atingiram 4 estados americanos de ontem para hoje. O cenário após 4 dias de mau tempo é de destruição. O estado de Iowa foi o mais atingido, com o registro de diversas mortes. O número exato não foi revelado e as equipes de resgate ainda buscam por desaparecidos. Os ventos ultrapassaram os 200 quilômetros por hora. A previsão é de mais tempestades para os próximos dias. Quase 35% dos municípios do Brasil têm moradias em áreas de risco. Em Salvador, a chuva que atingiu a cidade derrubou uma casa de 3 andares construída numa encosta. Moradores flagraram o momento em que a casa veio abaixo. A queda do imóvel durou menos de 5 segundos. Cerca de 20 pessoas, 9 da mesma família, viviam no local. Todos conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido. Estas imagens mostram as paredes rachadas e o solo encharcado, cedendo pouco antes do desabamento. O piso começou a subir, entendeu? Folgar tudo. E mandei as crianças tudo lá para cima, levou algumas roupas, salvou, documento. Mas o resto foi tudo embora. O imóvel, localizado em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, foi construído em uma área de risco. 2 casas vizinhas foram interditadas pela prefeitura, que isolou a área para analisar se há riscos de novos desabamentos. As vítimas foram encaminhadas para um abrigo da região.
Segundo o mapeamento do Ministério das Cidades, as construções em áreas de risco estão presentes em quase 2.000 municípios brasileiros. São cerca de 9 milhões de pessoas vivendo nessa situação. A maior parte em São Paulo, na Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. Hoje, em Salvador, após mais um dia de fortes chuvas, os moradores de áreas de risco contabilizavam os prejuízos. Uma árvore de grande porte caiu sobre essa casa, na periferia da capital baiana. Perde tudo, tudo. Até roupa eu joguei fora. A tragédia no Rio Grande do Sul chega a 162 mortos. 75 pessoas ainda estão desaparecidas. Pela primeira vez em quase 20 dias, o nível do Guaíba está abaixo de 4 metros em Porto Alegre. Um estudo identificou bactérias nas águas que inundaram as cidades gaúchas. Mais de 4.000 toneladas de móveis e lama já foram recolhidas das ruas da capital gaúcha. Residências e comércios chegaram a ficar embaixo d'água por 2 semanas. Junto com a enchente, vieram também as bactérias. E os moradores estão preocupados com a qualidade da água que vem pelas torneiras. Eu tenho bebido água comprada, né? E tenho cozinhado com água comprada. Eu não estou confiando nessa água que está vindo da torneira. Se está chegando na minha torneira, ela tem uma potabilidade. Eu, por precaução, eu filtro ela. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul analisou amostras da água das enchentes nos municípios de Porto Alegre, Eldorado do Sul e Guaíba. O resultado apontou a presença de coliformes fecais e outras bactérias que podem causar danos à saúde, como cólicas e diarreias. Para nós conseguir mapear zonas de risco, né, onde a população esteve exposta, né, a essa possível contaminação que pode levar a essas doenças de transmissão hídrica. São as águas da enchente, então são as águas de lavagem, né, de toda a região que adentrou Porto Alegre. A preocupação maior é com as pessoas que tiveram contato direto com a água das enchentes, como sobreviventes, socorristas e voluntários. Os pesquisadores acreditam na qualidade da água que abastece Porto Alegre, porque ela passa por um tratamento rigoroso que atende às normas técnicas do Ministério da Saúde. A água que chega na torneira, hoje, ela é potável como sempre foi, né? E ela é bem diferente da água que a gente fez coleta. O Departamento Municipal de Água e Esgotos da cidade reafirmou que a água que chega às torneiras é potável e que o fornecimento foi reestabelecido em todos os bairros. Hoje, ministros do governo federal visitaram o Centro Histórico de Porto Alegre, que teve a energia religada ontem à noite. Cerca de 240 mil famílias receberão um auxílio no valor de R$ 5.100. A partir de hoje, as prefeituras estão iniciando o cadastro das famílias que foram atingidas. É importante que as pessoas entendam isso. Este é o benefício que o presidente Lula criou de R$ 5.100 para aquelas pessoas que tiveram a sua casa alagada ou teve queda de barreira ou teve deslizamento, que elas perderam o que tinha dentro de casa. Esses dados, esses cadastros vão ser validados com aquele satélite. Nós temos a mancha onde alagou. Exclusivo. Com mais de 100 bloqueios em estradas e cidades ainda isoladas, circular pelo Rio Grande do Sul ainda é um problema. O Jornal da Record acompanhou militares da FAB que resgataram um bebê com poucas horas de vida. Ele nasceu numa cidade que está isolada e precisava de um tratamento para uma infecção pulmonar. Militares da Força Aérea se preparam na base aérea de Canoas para atender um pedido de socorro que vem de Candelária, cidade que está ilhada desde o início das enchentes. Uma equipe médica está a bordo. Eles vão resgatar um recém-nascido. O bebê precisa seguir para uma UTI neonatal. A viagem de helicóptero leva meia hora.
O local do pouso é um terreno baldio. O bebê precisa de cuidados intensivos e ele nasceu num lugar onde não tem esse tipo de suporte. E o tempo é importante nesse caso? Sim, com certeza. Quanto mais rápido o bebê chegar onde ele precisa, melhor. Uma ambulância leva parte da equipe até a maternidade para fazer a remoção do bebê. A ambulância voltou do hospital. Ali está a mãe, que acabou de receber alta, e a criança, um menino de 45 horas de vida, que está sendo retirado nesse momento e será transportado em segurança até uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre. A mãe ainda caminha com dificuldade. É terrível, não é fácil para quem, com essa situação que está o município e o estado, não está muito fácil não. E agora você está esperançosa diante dessa força-tarefa para salvar a vida dele? Sim, bastante. Estava bem agoniosa até agora. O bebê é acomodado com cuidado no helicóptero. O pai também embarca. É o primeiro filho do casal. A viagem termina em Porto Alegre. Arthur é transferido para outra incubadora e de ambulância segue até a UTI de um hospital. Não tem nem palavra para agradecer isso aí. A gente transformou essa aeronave numa UTI aérea neonatal. Então, todos os equipamentos que tem numa UTI aérea, a gente consegue guarnecer dentro da aeronave, né, para que aquilo se forme um hospital que voa. O bebê foi resgatado, levado para o hospital e agora nós vamos embarcar e seguir para mais uma missão. De volta à base aérea de Canoas, os militares esperam pela chegada de 2 caixas térmicas. São pulmões e fígado doados que vieram de Caxias do Sul e precisam ser levados com urgência para Porto Alegre. No helicóptero, as caixas são acomodadas com cuidado. Os órgãos serão transplantados em 2 pacientes. A viagem é curta, 10 minutos. Nas 2 primeiras semanas de inundações, não houve nenhuma doação de órgãos no Rio Grande do Sul. A dificuldade de acesso pelas estradas e o fechamento do aeroporto Salgado Filho prejudicaram a atuação das equipes de transplante. Toda ajuda é muito bem-vinda e a gente precisa disso e conta com o apoio de todos, né? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com as emoções do 2º episódio da série Reis, A Divisão. E logo depois de Gênesis, tem a prova da virada no reality A Grande Conquista. É ao vivo, não perca. Ótima noite para você. Boa noite.